Boa noite. Hoje eu vou trazer um assunto aqui, um pouquinho do lado científico e do lado espiritual. Gostaria de falar sobre lágrimas. Eu já fiz uma live falando sobre isso uma vez. A lágrima é uma água gordurosa e que contém proteínas e sais minerais, né? Você encontra três tipos de lágrimas. A lágrima basal, que é formada em óleos saudáveis, né? Saudáveis sem nenhuma intercorrência patológica. Você tem, ela umidifica a, a vista, o globo ocular, evitando poeiras e possíveis irritações. Quer dizer, é uma defesa do organismo. É normal isso. Os olhos produzirem constantemente lágrimas, né? Essa água com proteína, com sais minerais, né? Gordura, para hidratar e ao mesmo tempo, digamos assim, afugentar os indesejáveis, as poeiras, etc. Você tem a lágrima reflexiva. A lágrima reflexiva é produzida em respostas a corpos estranhos. Por exemplo, você vem andando no meio da rua e vem uma poeirada, um vento, levanta poeira. Entra partículas, que sejam minúsculas, nos seus olhos, e você tem um reflexo. Isso que ela é chamada de lágrima reflexiva. O reflexo é o quê? É produzir mais conteúdo lacrimal, de lágrimas, para a defesa daquele corpo estranho que está entrando ali que no lugar indevido, que são nossos olhos, né? Que são muito sensíveis. Então ela produz em resposta a corpos irritantes, como, por exemplo, não precisa ser um corpo estranho. Por exemplo, cebola, por exemplo. A cebola, você está cortando a cebola, tem cebola que você não aguenta, você chora mesmo, né? Dizem até que tem cenas que às vezes o ator precisa lacrimejar ou chorar, encenar, eles botam cebola descascadas perto dele para poder forçar a lágrima. Então é uma lágrima de reflexo, reflexiva, né? Como a cebola ou também o cisco, né? O argueiro qualquer entra nos teus olhos, então ela produz mais aquele conteúdo aquoso, né? Água, gordura, proteínas e sais minerais para lubrificar, lavar e rechaçar essa, esse incômodo e esse agressor dos olhos. Essa ação é para combater esses agressores. Agora, aqui tem a lágrima emocional. Essa lágrima emocional, ela pode ser de dois parâmetros: alegria ou tristeza. O filho passou no vestibular muito difícil, faculdade de medicina, fez cursinho, concorreu uma vaga para dezenas, às vezes até 100, 120 concorrentes, uma vaga, até mais, dependendo da universidade. E é uma alegria para os pais e para o próprio indivíduo, né, que galgou aquela vitória. Afinal, ele vai passar 8 anos estudando, né? Não é qualquer cursinho, não, viu? É medicina. Passa estudando, tal, por isso que é alegria. Tem a alegria de você ver um parente que você não vê há muito tempo, um filho que viajou e está retornando, né? Tem até umas cenas na internet que apresentam, né, pessoas que, soldados que foram para a guerra e de repente aparecem num restaurante que a família está ali, alguém levou de propósito, ele chega, abraça, crianças, o pai chega e tal, e quando a criança olha, papai, então aí ele vai lacrimejar, é uma lágrima emocional, né? Mas você tem também a lágrima por estresse emocional. Você fica triste porque o filho não passou. Você fica triste porque você perdeu um animal de estimação ou um ente querido, né? Então, triste. Você fica triste porque algo que você esperava ansiosamente não aconteceu. Então, você vai lacrimejar também. Essa seria uma lágrima emocional. Ela produz como se fosse uma analgesia natural, né? É uma defesa que você chora e é como se tivesse uma analgesia. Mas, no âmbito espiritual, nós vemos em Apocalipse, né, que eu sempre vou falar com vocês alguma coisa nas lives, e vou sempre trazer alguma coisa com base na Bíblia. Então, nós temos aqui Apocalipse 21:4,
O Apocalipse é o último livro da Bíblia, o livro de Gênesis até Apocalipse. É o último livro, é chamado o livro das revelações. Os últimos acontecimentos escatológicos estão acontecendo já e que irão acontecer, e vai culminar com, também aqui fala sobre a volta de Jesus. Então, aqui, vamos lá, tem até um subtítulo, que é o Novo Céu e a Nova Terra, mas eu vou me atender aqui no 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram, foram passadas. Essa lágrima aqui significa que, se hoje você chora com a tristeza, por problemas do dia a dia e o mundo que nós estamos vivendo fervendo, ninguém se entende, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra irmão e amigo contra amigo, porque o que interessa é o poder, é o bem material, né? Isso na Bíblia, em Apocalipse, fala, inclusive até para aqueles que buscam mais a palavra, que são os cristãos que buscam verdadeiramente a palavra de Deus, serão perseguidos, né? E muitos filhos entregarão seus pais porque não quer aceitar o sistema que será implantado, o sistema do anticristo, o cara que vai impor, né? Com a marca da besta, que hoje nós sabemos que ela é tecnológica, você não é uma marca como se pensava antigamente quando eu era criança, que a marca da besta era um ferro quente, igual se marca o gado, né? Não, não. Ela vai ser uma coisa sutil, vai ser oferecida para você, mas só aqueles que estão atentos à palavra de Deus, conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, elas têm acesso a tudo. Aí para todo mundo, não é privilégio de religião nenhuma, é privilégio dos evangelhos. A Bíblia está aí, Allah está falando. Está escrito que Deus está nos alertando que haverá o tempo em que nós vamos ter que escolher. Ou você vai para o reino de Deus, ou para a perdição eterna no inferno, se você não escolher o caminho de Deus. Seremos perseguidos por causa do nome de Deus. Vocês serão perseguidos e sofrerão, né? Em meu nome, porque somos cristãos. E já tem cristãos sendo enterrados vivos em alguns países na África, né? E eles não aceitam o cristianismo e se paga em nome de um Deus que eles servem, que é um Deus. Bom, deixa para lá, cada um tem a sua religião, mas que não ataquem as pessoas fisicamente. Eu não tenho nada contra a religião nenhuma, mas eu professo Jesus como único e eterno Salvador. Bem, continuando a nossa live, tive uma interrupção, uma ligação, né? E aquilo, quando um filho liga, então a gente está, né? A gente não deixa de nunca atendê-lo, né? Então, meu filho está sempre preocupado comigo, então eu aprendi. Mas vamos dar continuidade. Então, a lágrima do que eu falei, né? E também agora com relação o que Jesus fala aqui em Apocalipse 21:4. E Deus limpará ou enxugará de seus olhos todas as lágrimas, toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o próprio Criador, o próprio Deus, Jesus, né? Ele enxugará o rosto, a face, a lágrima daqueles que o servem. Como é isso? Que a gente vai chegar no céu chorando? Não, não é isso. Ele vai enxugar porque você já chegou lá. Então você já foi, ele já enxugou as tuas lágrimas, já te salvou, porque você o aceitou em espírito e verdade como único e eterno Salvador. Sem subterfúgios, sem coisinhas, nada disso. É só o caminho único que nós temos que seguir, que é Jesus Cristo. É o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele enxugará todas as lágrimas daqueles que... Agora, tem outros que vão continuar chorando a vida inteira, eternamente. Eternamente. E a Bíblia é clara. Só existe o céu ou o inferno. Não tem meio, não tem coisinha que vai fazer, que o cara vai sair dali, vai passar um período, não. Não tem. Ali acabou. Depois do julgamento, segue-se o juízo.
Depois da morte, segue-se o juízo de cada um. Você será o que você é hoje e que aceitou hoje. Eu posso renegar a Deus, a Cristo, ou posso aceitá-lo. Se eu renegar, eu vou para outro caminho, que é o inferno mesmo. Então lá a Bíblia diz, Jesus falou, o lago de ranger de dentes, né? Fogo eterno, lago eterno. Deus é mau? Não. Ele te dá oportunidade, ele é justo. Então, para você evitar essas outras lágrimas que eu relatei, ou outras condições de lacrimejar, essas são normais, são boas. Mas aquela lágrima que o indivíduo vai ter eternamente porque não quis atender ao chamado de Deus, essa vai ser triste. Então, quando você pensar em Deus, pensar em Jesus, pense na lágrima. Nessa lágrima que você chora de alegria, na lágrima reflexiva, né? Na lágrima emocional. Mas pensa na lágrima eterna. Eterna. Seria uma água, não sei. A Bíblia não revela. É uma lágrima. O cara vai chorar, vai gritar a vida inteira. Aí não adianta mais. Jesus, me tira daqui, eu errei, eu fiz acontecer. Não adianta mais. Não adianta. Você tem a oportunidade de não ter essa lágrima lá no inferno até o último, antes do seu último suspiro. Você tem que tomar sua decisão até onde. É por isso que eu oro. Eu, quando faço minhas lives, pequenas lives, já fiz lives maiores, eu não falo de religião, eu não falo da minha igreja, não falo que igreja que eu sou evangélico, sou, tá? Sou um cristão evangélico, sou. Não falo de religião de ninguém, porque se você é cristão, mesmo sendo de outro segmento, você tem que seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Se o teu segmento ele está aqui dentro dos preceitos da Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, os ensinamentos de Jesus, você está, tudo bem. Né? Você até pode estar num outro segmento que não professa na íntegra, né? Mas você não aceita. Você pode até ensiná-lo, contestar. Não, a Bíblia não fala isso. Vamos rever isso aí. Né? Porque não é a salvação não é um privilégio de uma religião ou do segmento religioso. A salvação é um privilégio daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então eu quero deixar uma noite de paz, essa palavra para você. Não chores, não chore mais. Não chore depois. Não chore por mim, Argentina. Tá em moda agora, o choro argentino, né? Mas não chore mais. Não chore o último choro. Jesus vai te enxugar tuas lágrimas e você vai entrar no céu sorrindo. Lá não terá mais lágrima, lá não terá mais nem a lágrima reflexiva, nem a lágrima emocional, porque acabou tudo. Vamos ser eternamente alegres e do lado de Jesus com um corpo incorruptível. Já pensou o médico não precisa mais tratar da pele, tratar do seu corpo, do seu coração, do seu câncer, porque lá não vai ter nada mais disso. Jesus, ele não é espírito, viu? Jesus ele está em corpo glorificado, ressurreto. Ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou. E o corpo dele se transformou num corpo incorruptível, e é esse corpo que ele vai nos dar para aqueles que nele crê e aceita ele como o único e eterno Salvador. Você vai ganhar um corpo novo, você vai ter mais cabelo branco, vai ser mais barrigudo, narigudo, não vai fazer nada, não vai fazer botox, não vai fazer nada, porque você vai ganhar um corpo bonito, são, né? Que nunca vai morrer, nunca vai ficar doente e vai ser alegria para sempre. Nós no céu vamos ter atividade, vamos trabalhar, mas não para se cansar, é por prazer. Mas isso é para uma outra live. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante também. Não mais importante do que isso que eu falei de Deus na Bíblia, mas uma coisa importante. Eu quero dizer para você o seguinte: um beijo no teu coração, porque Jesus te ama e eu também te amo. Amém e amém.